Olá, tudo bem? Eu sou o professor Rafael, e professor de implantodontia, mestre, especialista em periodontia, e nós vamos dar sequência nas nossas aulas de implantodontia, esse fundamento tão importante das nossas reabilitações. Então nós hoje vamos abordar a parte mais biomecânica, sobre desenho desses implantes. Na aula passada nós falamos sobre o histórico da implantodontia, como que surgiu a ideia da osseointegração. Então nós vamos começar essa aula com o último slide da última aula, né, que é justamente uma conversa aqui do professor Brandemark, juntamente com Gosta Larson, que foi o primeiro paciente que recebeu o implante dentário cadastrado, catalogado, e ficou com esses dentes até o final da vida, um protocolo inferior. Então nós vamos dar sequência agora na nossa aula, certo? Então é importante a gente observar como é que foi o primeiro implante. Até para nós vermos toda essa evolução da implantodontia, é importante a gente fazer uma observação assim, como foi o implante lá da Nobel Pharma, que o Brandemark, ele que fez esse desenho, né? Então chegou-se neste desenho. Aqui já tinha, né, um pilar aqui, mas basicamente o desenho do implante daqui para baixo. Quais eram as características desse primeiro implante? Olha só, ele tinha um formato cilíndrico, tá? Ele era cilíndrico, roscas triangulares e sem tratamento de superfície. Ele era um implante polido, certo? A conexão protética dele era um hexágono externo. E como é que era feita a cirurgia? Técnica cirúrgica de subtração óssea, que é o que nós encontramos até hoje, né? Você pega o leito ósseo, subtrai o osso e instala o implante. Nós estamos vendo aí a ossodensificação chegando e em outra aula nós vamos conversar um pouco sobre ela. Então essa tríade, né, da implantodontia, que é o que? A geometria do implante, a conexão protética e a técnica cirúrgica, esses três conceitos, que na verdade quase que são disciplinas, né? Quando elas se conectam, é que você consegue ter essa previsibilidade dos implantes e boas indicações, corretas manutenções, tendo o entendimento de toda essa área. Então, eu brinco assim com os alunos, eu falo assim para eles, ó, se fosse para a gente... se nós estivéssemos lá no Congresso de 82 no Canadá, né, que a gente conversou na aula passada, o professor Brandemark ele mostrou o quê? Um implante de geometria rosca triangular, formato cilíndrico, né? Então, quanto a geometria tinha isso, quanto a plataforma protética era um hexágono externo, e quanto a técnica cirúrgica era feita por subtração, tá? Por subtração. Então eu falo assim, ó, eram três fusquinhas, bom demais, resolvia tudo. Para aquela época que eles vinham de implantes, né, subperiostais, aqueles implantes agulhados, então começou-se a se falar sobre ossodensificação. Então eu brinco assim, ó, eram três fusquinhas, essas três áreas eram três fusquinhas, né? E aí uma pergunta que eu sempre faço para os meus alunos, eu pergunto assim, se você estivesse no Congresso do Canadá de 82, há 41 anos atrás, né? Se você tivesse um dinheiro para investir, você investiria aqui, aqui ou aqui, né? Então, como esta parte aqui, ela demanda de empresas, demanda de tecnologia, de estudos, justamente para que haja um comércio, então vocês vão ver que essas duas partes foram as partes que mais evoluíram dentro da implantodontia, certo? Desenho, a geometria do implante e as plataformas protéticas, tá? Quanto à técnica cirúrgica, nós ainda estamos muito perto de um fusquinha. Se fosse para a gente ver assim, o que evoluiu, qual foi a evolução. Se nós pegarmos a sequência de fresas que Brandemark utilizou, quando ele mostrou no primeiro artigo dele, se você pegar o seu kit cirúrgico, da empresa de implante que você trabalha, é muito provável que essas brocas são muito parecidas, muito próximas. Lógico que alguma evolução, mas nada tão contundente quanto a geometria do implante e as conexões protéticas. Então, pessoal, esse slide aqui é um slide assim, ó, super importante, porque quando eu comecei a aprender implantodontia, às vezes me falavam os nomes, eu ficava meio perdido.
E eu tento agora para meus alunos, eu tento deixar de uma forma clara, explicar, né, o que está acontecendo, como é que funciona essa parte dos implantes. Então olha só, aqui tem o professor André Schroeder. O André Schroeder, ele foi um professor contemporâneo de Brånemark, tá? Houve até uma certa dificuldade ou não houve uma unanimidade de falar que Brånemark foi o pai da osseointegração. Por quê? Porque quase que simultaneamente com ele, André Schroeder também encontrou informações sobre osseodensificação, sobre osseointegração. Então, no entanto, André Schroeder ele trabalhava dentro de uma empresa e o Brånemark trabalhava numa universidade. Então, olha só, por que esse conhecimento do Brånemark ele difundiu tão rapidamente? Por quê? Porque num primeiro momento não existia uma empresa por detrás querendo guardar o segredo para depois soltar aquilo, né? Brånemark ele foi pegando aquelas informações e já foi repassando, né, de uma forma muito ampla já dentro de um congresso. Então, o professor André Schroeder ele desenvolveu os implantes da Extra 1, tá? Então, esse implante aqui, ó, é o tissue level. O que é o tissue level? Imagine que esse aqui é o osso, tá? É a cortical óssea. Então, o tissue level, ele foram implantes acima, superior à margem óssea, certo? Brånemark, ele desenvolveu qual? O implante HE. HE, onde é que ele está o HE posicionado? Na linha do osso. Ele não está nem infraósseo e nem supraósseo, certo? E nós temos o que? O implante Cone Morse, que foi desenvolvido pelo professor Nedley e pelo professor Walter Moser, certo? Um pouco depois. Então, olha, olhando esse slide, você vai ver justamente o princípio. Um ele fica acima, superior, outro no nível e outro infraósseo. Se nós olharmos dentro da tendência de mercado e até de resultados, nós vamos ver que a tendência natural são esses implantes infraósseos que nós conhecemos como conexões Cone-Morse, certo? Então, esse aqui é um slide assim, bem emblemático, gravem isso, por quê? Porque muitas vezes você está começando a implantodontia, alguém fala assim, isso é um implante tissue level. Às vezes a gente fica perdido, mas por que tissue level, né? Qual que é o conceito disso? Então, basicamente, o que? É esse nível ósseo, supra, nível e infraósseo. Então, todas essas marcas, né, esse slide que está bem já defasado, estão estudando novas técnicas, novos desenhos, novas conexões protéticas. Então, por isso que eu falo que sempre a gente vai ter mais evoluções em desenhos de implante e em conexões protéticas, tá? Aqui é o formato dos implantes, algumas evoluções. Pensava-se muito em deixar esse espaço dentro do implante para formar osso. Depois, em estudos, começou a ver que não havia um diferencial, pelo contrário, certo? Saímos de implantes polidos, né, ou extremamente polidos, e hoje a nossa superfície de implante ela tem rugosidades, certo? Isso aqui é um conceito bem importante para que vocês saibam. Por quê? Porque dentro da implantodontia existe quando você vai ver um artigo, vai ler um artigo, basicamente, qual que é a unidade de referência de sucesso ou de insucesso de um implante, ou de uma superfície, ou de um desenho? Normalmente vai se tratar sobre o bique e o bafo, certo? Então, o bique é a quantidade de contato de osso com o implante em toda a superfície do implante, onde, por outro lado, o bafo é entre as espiras. Então, é essa contagem de osso versus implante. Então, sempre que você vai ler um artigo que ele vai falar sobre osseointegração, ele vai fazer essa abordagem com essa métrica, ou de bafo ou do bique, né? Uma é uma quantidade qualitativa e o outro quantitativa. Então, se a gente pegar e separar, vamos separar essas informações nossas, tá? Então, a primeira informação, a gente vai falar sobre o formato do implante, certo? Há um passado até recente, era muito assim normal, a gente viu o implante, você já puxa, esse aqui é cilíndrico, esse aqui é cônico, né? Hoje a gente vê que a maioria dos implantes, mesmo eles falando que é um implante cônico, ele, às vezes visualmente a gente consegue ver um implante híbrido, né? Um implante que ele, em um certo momento ele ainda está cilíndrico e depois ele vai
tendo uma conicidade, tá? Então os implantes cilíndricos, quase que a gente está perdendo eles, tá bom? Totalmente cilíndrico, né? Por exemplo, você tem o Titamax da Neodent, que ele é um implante que ele tem um corpo cilíndrico, só que ele tem um ápice dele com conicidade, certo? Você tem medidas de implantes. Essas marcações que vocês estão vendo aqui em amarelo são de implantes curtos, short, né? Então, assim, quando eu comecei na implantodontia, há 16 anos atrás, um implante de 8,5 já se considerava um implante curto. Você vê que hoje nós estamos indo para implantes de 7 ou de 6 para nós falarmos de implante curto, certo? E quando eu falo de diâmetro do implante, né, eu vou ter um diâmetro estreito com menos de 3, né? 3, 2,9, 2,8, tem marcas com 2,7. Quando que eu vou utilizar esse implante mais estreito? Região de incisivos inferiores, né? Áreas que eu tenho muito pouca disposição óssea. Então são implantes que eles têm particularidades, inclusive de instalação. Tá? E eu tenho que as conexões protéticas. E depois a gente vai ter uma aula só sobre isso, a gente vai conversar assim sobre pegar as principais marcas e a gente tentar trabalhar com catálogos, tá? Então a gente tem o que? O HE, que é o que mais se usava, tá? Ele é um implante ainda que ele se usa muito porque ele é mais barato, as conexões são mais baratas, mas ele tem uma série de desvantagens, tá? O HI também está caindo em desuso, né? E você tem um cone Morse que a gente vê ele numa ascendência para dominar, na verdade, os nossos casos clínicos. Ele tem mais recursos estéticos, recursos de manutenção de tecido mole, tecido duro. A manutenção do caso a gente vai alcançar muito mais facilidade com o cone Morse, tá? Então eu falei sobre o desenho do implante, a macrogeometria, falei sobre diâmetros e comprimentos, falei sobre conexões protéticas. E nós temos o que? As superfícies do implante. Como que pode ser essa superfície, tá? Se eu pegar esse slide, pessoal, cada tema desse a gente poderia dividir numa aula, né? A gente poderia falar sobre formato de implante, pegarmos artigos, poderíamos pegar comprimentos, tamanho de implante, da mesma forma, pegar conexões protéticas, tem uma infinidade de pesquisas sobre as conexões protéticas e a superfície do implante, que é hoje o que tem mais sido trabalhado, certo? Então, pessoal, nós estamos aí com 17 minutos de aula, acho que já está bacana. O próximo conteúdo a gente vai começar a falar sobre a macrogeometria do implante. Nós vamos falar um pouquinho sobre desenho, sobre quais são as áreas do implante. Esse aqui é um pescoço do implante, o corpo, o ápice, a gente tentar entender um pouquinho mais, até mesmo porque quando esse representante chegar no seu consultório, você entender o que você está comprando, você entender qual que é a sua escolha, por onde que você deve caminhar, tá bom? Um abraço, tudo de bom e até a próxima aula.